Olá! A FBG traz mais uma vez até você uma iniciativa com foco no debate médico. Neste programa, 3 médicos especialistas vão abordar um dos temas mais presentes na prática clínica, a dispepsia funcional. Para discutir o assunto, convidamos os doutores Eduardo André, que é doutor em gastroenterologia clínica pela Universidade de São Paulo, e Fernando Francesconi, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Quem comanda o debate é o coordenador do FAPEG, José Galvão Alves, que é chefe da 18ª Enfermaria do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O programa Controvérsias é mais uma iniciativa inovadora da FBG, com o apoio do laboratório Mantecorp Farmasa. Vamos ao debate? A Federação Brasileira de Gastroenterologia traz hoje em Controvérsias um dos temas mais importantes, que é a dispepsia. Dispepsia que faz parte de um grupo muito grande das doenças funcionais do aparelho digestivo, ou dos distúrbios funcionais do aparelho digestivo. E para iniciar esse debate, eu pediria ao professor Francesconi que definisse dispepsia. Dispepsia é a dor ou desconforto centrado no epigástrio. Essa é uma definição simples, uma definição muito prática para os médicos que atendem pacientes com esse tipo de situação clínica. Meu querido André, você poderia me dizer quais são os tipos de dispepsia que você conhece? Bem, de uma forma geral, uma classificação ampla que a gente distingue entre as dispepsias orgânicas e funcionais, como já foi mencionado, e as funcionais hoje nós temos 2 subtipos que são bastante importantes, que é a síndrome do desconforto pós-prandial e a síndrome da dor epigástrica, onde a partir desses sintomas nós vamos ter uma amplitude muito grande e variação individual, às quais nós vamos ter que ter muita atenção a esses pacientes. Certo. Então, nós diríamos que dispepsia corresponde a manifestações de localidade epigástrica, na maioria das vezes, que pode ser subdividida a dispepsia funcional, então, naquela que se manifesta através do desconforto, da dor, e a outra que é um desconforto pós-prandial. Quer dizer, ao alimentar-se, sente-se mal. Perfeito. Em resumo, seria isso. Nessa classificação, professor Francesconi, qual é a frequência com que o senhor convive na prática clínica com a dispepsia? Essa é uma das manifestações mais frequentes nos consultórios, tanto atendimento primário, secundário, terciário, em função da gravidade do paciente e do sistema de saúde que atende esses pacientes. O nosso grupo fez um estudo de base epidemiológica, de base populacional, um estudo epidemiológico de base populacional, que levantou dados em torno de 50% da população brasileira. Representatividade de 50% da população brasileira, foram 1.500 pessoas entrevistadas por telefone, e nós tivemos um número surpreendente de 40% da população brasileira com manifestações dispépticas. É claro que nesse grupo nós estamos incluindo a dispepsia não investigada, porque é uma intervenção, um questionário aplicado por telefone. Mas isso dá uma ideia da dimensão e da relevância do tema que está sendo tratado aqui hoje. Certo. Essa dispepsia seria definida em termos temporais como? Uma vez por semana? Nós aplicamos os princípios gerais do Roma 3. Era nos últimos 6 meses, a frequência, a questão telefônica foi colocada se adaptando o questionário de Roma 3 para esse critério diagnóstico de dispepsia funcional. Nessa mesma dispepsia, incluiu-se o sintoma de azia? Não. Nós seguimos o Roma 3. O Roma 2 ainda incluía a pirose como uma manifestação funcional. Foi removido. São pacientes com dor ou desconforto por um tempo significativo um tempo significativo, centrado no epigástrio. Quer dizer, então é uma manifestação do epigástrio e é uma manifestação frequente que ocorre em 20% a 40% da literatura mundial. Eu queria perguntar agora ao Eduardo André, quais são os mecanismos mais conhecidos envolvidos na gênese da dispepsia?
Bem, na verdade, a dispepsia é um distúrbio sensitivo motor. Então, existem vários aspectos que estão envolvidos. Relaciona-se a uma provável sensibilidade maior à distensão do estômago, à acomodação gástrica, principalmente em sua fase lenta, encontra-se alterada. Isso é um dos mecanismos depois que se interroga, inclusive, novas formas de tratamento em relação a isso. E também uma questão que provavelmente vai esquentar o nosso debate, a nossa conversa, que é a própria infecção pelo Helicobacter. Então, os mecanismos de inflamação e de resposta inflamatória e até alteração imunológica poderiam, eventualmente, estar relacionados a tais sintomas. Tem duas colocações que merecem menção aí. Primeiro, a importância do H. pylori. Se o H. pylori realmente seria um agente etiológico de dispepsia. Esse é um tema controvertido, eu acho que talvez o mais controvertido de hoje. A outra coisa que se segue em importância é diferenciar a dispepsia funcional da dispepsia orgânica. E eu vou passar essas duas perguntas ao meu prezado Franciscone. Primeiro, Franciscone, como é que você vê a correlação H. pylori e dispepsia? Segundo, como é que você diferencia a dispepsia orgânica da funcional? Para depois nós avaliarmos como clinicamente realizar. Certo. Bom, esse é um questionamento muito importante, porque ampliando um pouquinho mais a fisiopatologia, é claro que o estômago é o órgão alvo periférico, mas existe todo um mecanismo central de percepção e avaliação do sintoma, que é o nosso computador central, que é o nosso cérebro. Então, a dispepsia também tem uma expressão no giro cingulado anterior, sistema límbico, que está relacionada à hipersensibilidade, como o Eduardo falou, nesses pacientes. Então, o que a inflamação tem a ver com esses mecanismos de hipersensibilidade? Provavelmente muito pouco nesse momento, porque a intervenção da erradicação do pylori, na maioria dos estudos que avalia dispepsia funcional, é uma melhora, um delta no máximo de 15%, 20%, uma melhora muito, muito discreta e, na minha experiência pessoal, é uma melhora temporária. Os pacientes erradicam, melhoram, depois voltam os sintomas ao longo do tempo. E como diferenciar a dispepsia funcional da orgânica? Avaliação clínica. Pacientes que têm uma história longa, sem repercussão no estado geral, sem nenhuma manifestação de alerta, não tem emagrecimento, exame físico absolutamente normal, relação de piora com eventos psicossociais, convive com dificuldade com essa manifestação nos casos mais importantes, ou seja, o paciente tem um comportamento diferente com relação ao seu sintoma. O conjunto dessa obra toda nos faz encaminhar o raciocínio diagnóstico em termos de dispepsia funcional ou dispepsia estrutural ou orgânica. Perfeito. Bem, isso é um dado fundamental, porque dentro da dispepsia orgânica, especificamente, nós temos inúmeras doenças que se manifestam nessa região. A se destacar a doença ulceropéptica, o câncer gástrico, as doenças pancreáticas, eventualmente biliares. Quer dizer, um cuidado deve-se ter para diferenciar o que é orgânico do que é funcional. Entendemos como funcional aquela que não tem expressão ainda hoje estrutural. Uma pergunta bastante prática, como é que você, o Eduardo André, faria a investigação, se sentir necessidade de fazê-lo? Eu estou em dúvida se é funcional ou se é orgânico. Como é que você faria o seu algoritmo de investigação num paciente que necessitasse de uma investigação, de uma dor epigástrica, por exemplo, e você acha, olha, eu estou em dúvida se é funcional ou orgânico? Bem, isso definitivamente, o Franciscone também já comentou um pouquinho, nós sempre nos baseamos em sinais chamados de alarme. Os distúrbios funcionais, obviamente, um paciente jovem que apresenta o sintoma num tempo, mesmo que se enquadre nesse período de 6 meses em relação aos critérios de Roma 3, mas que ele tenha o sintoma num tempo breve, que não seja um sintoma expressivo, que não tenha os sinais chamados de alarme,
que ele tenha uma das coisas que o pessoal tem considerado bastante hoje em relevância à sintomatologia, a frequência desses sintomas. Então, os pacientes, esse universo de pacientes dispépticos, a grande maioria tem sintomas 1 a 2 vezes por semana. Ou seja, a intensidade sintomatológica é uma coisa importante para que possamos abordar esse paciente. Muitas vezes, os pacientes jovens, os pacientes que não demonstram sinais de alarme, os pacientes que não têm sintomas frequentes, que não têm outras queixas que possam nos preocupar, eles merecem um tratamento que pode ser um tratamento curto, principalmente enfatizando em nosso meio, essa questão do Helicobacter pylori, talvez depois possamos voltar, existe um trabalho até do próprio professor Francisconi que mostra isso em relação aos pacientes, mas o tratamento desses pacientes, em primeira mão, deve ser um tratamento sintomático, desde que não haja um sinal que nos torne preocupados. Ou seja, idades para câncer gástrico, para essas outras patologias, o câncer gástrico dificilmente ele surge antes de 50 anos, do ponto de vista epidemiológico. Sinais de doenças mais importantes, como já mencionadas, doenças biliares, doenças pancreáticas, nesses pacientes, em paciente jovem também é uma coisa muito menos habitual. Ou seja, paciente jovem com sintomas que sejam sintomas mais breves, não muito importantes, nós podemos sim fazer um teste terapêutico. A partir desse teste terapêutico, se houver falha, nós deveremos investigá-lo. Porque a partir desta investigação, a própria terapêutica vai ser uma terapêutica que talvez nos cause dificuldades de escolher. Até no mesmo sentido das considerações que são considerações meta-analíticas de resultados de tratamentos nesses pacientes. De forma geral, um paciente jovem com sintomas discretos, que tenha uma resposta a uma terapêutica, esses pacientes tendem a resolver e a gente pode fazer um teste clínico. Um paciente que tenha uma idade mais avançada, que tenha um surgimento de sintomas que seja mais breve ou cause qualquer preocupação, como algum dos sinais de alarme presente, hemorragia, anemia, dor mais importante, emagrecimento, a gente deve investigá-lo. Uma coisa só que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes é sempre uma história muito, muito detalhada, porque boa parte desses pacientes, além das causas orgânicas que já foram mencionadas, o uso de anti-inflamatórios, suplementos, etc., que muitas vezes podem causar sintomas a esses pacientes. Esse tema é controvertido, talvez seja parte dessa sessão mesmo, porque com a facilidade que se faz a endoscopia no Brasil, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando o doente dispéptico nos chega, ele já traz uma endoscopia. Isso é talvez pela facilidade de se fazer. Eu não estou advogando que se faça, principalmente em pacientes jovens sem sinais de alarme, de maneira nenhuma. Mas a verdade é que a facilidade do método, o preço, a disponibilidade talvez tenha aumentado. E mais ainda, em alguns doentes, essa pergunta estende-se a meu querido Francisconi. Alguns pacientes que com medo do câncer ou por algum ente querido ter tido um câncer recente, sentir-se ameaçado, às vezes você indicaria a endoscopia como tranquilizador desse doente? Certamente, Galvão, porque a realidade que a gente tem hoje no Brasil são pacientes que são atendidos com muita rapidez e os médicos têm a responsabilidade de fazer o diagnóstico e se sentem muito ameaçados por não fazer diagnósticos. Então a endoscopia está sendo realizada com muita facilidade. Se o paciente tem um medo do câncer e uma dúvida razoável, eu acho que a endoscopia pode ser terapêutica. Agora, o que não se justifica é o paciente fazer uma endoscopia normal, ecografia normal, persistem os sintomas, aí o paciente passa a ser vítima de endoscopias repetidas, como se a endoscopia fosse um elemento terapêutico. E, na realidade, a endoscopia é diagnóstico, ou seja, o que tem que ser reavaliada é a situação do paciente, sua realidade psicossocial. O médico está perdendo o foco do paciente. Essa colocação do Francisconi é excepcionalmente prática e importante.
Às vezes nós temos que usar uma única endoscopia ou um único ultrassom como terapêutico e não na relação, e não usá-lo como método terapêutico. Você não repete endoscopias, você não repete ultrassom. Você usa aquilo que tem de normal e mostra àquele paciente que, na realidade, o distúrbio dele é funcional e não tem nenhum contribuinte orgânico. Portanto, ele não precisa repetir exames subsequentemente. E uma coisa importante que nos deixa tranquilo, né, Galvão? Uma vez feito o diagnóstico de dispepsia funcional, ele se mantém estável ao longo do tempo. É muito excepcional uma mudança de diagnóstico em termos de doença gastroduodenal desses pacientes, esôfago gastroduodenal. Uma vez funcional, aos 20 anos, ele vai continuar funcional aos 25, aos 30. É um diagnóstico estável ao longo do tempo. Perfeito. Para você mesmo, Francisco, na continuidade aqui, a sobreposição de outras doenças funcionais, em especial a síndrome do intestino irritável, você vê como muito frequente? Não é muito frequente, mas ocorre. Nós temos que ter uma anamnese bem focada nesses pacientes. Nós temos que fazer as perguntas corretas, quer dizer, como é que é o hábito intestinal, se além daquele desconforto, empachamento ou estufamento que o paciente refere, mais a sensação de digestão demorada, se tem alguma dor fora dessa zona do epigastro, um pouco mais para a direita, um pouco mais para baixo, quer dizer, alteração de hábito intestinal junto com esse desconforto associado, isso nós podemos dizer que o paciente tem intestino irritável junto com dispepsia. Os pacientes muito frequentemente têm aquele quadro do estufamento que aparece no fim da tarde. Isso é um distúrbio intestinal. Não é intestino irritável, mas é um distúrbio intestinal muito frequentemente associado à dispepsia funcional. Eu queria fazer uma pergunta agora entrando na terapêutica, que é um tema fundamental para nós. Como é que você conduz a terapêutica de uma maneira geral dos seus pacientes, o Eduardo, com dispepsia? Bem, nós temos esses pacientes dispépticos com predominância fundamentalmente da dor ou de desconforto, em quase 90% desses pacientes. Mais ou menos 80% desses pacientes queixam-se de plenitude e uns 70% aproximadamente queixa-se de saciedade precoce, que fazem as subdivisões ou subclassificações também da dispepsia funcional. De uma forma geral, existem diversos trabalhos e discussões sobre como abordar esses pacientes. Habitualmente, a maneira mais prática é conduzir a terapêutica ao sintoma que predomina nesse paciente. Então, dor ou desconforto, existem inúmeros trabalhos e existe um pouquinho também de controvérsia em relação a isso. De uma forma geral, utilizam-se os inibidores de bomba protônica. Agora, quando se vê também números necessários para a resposta ao tratamento, em alguns trabalhos a gente observa respostas melhores com bloqueadores de receptores H2 do que inibidores de bomba. Entretanto, a grande maioria dos estudos, que são estudos meta-analíticos, demonstram para a dor a condição de benefício com os inibidores de bomba de prótons. Os pacientes, por outro lado, que têm a síndrome do desconforto pós-prandial, esses pacientes são pacientes que costumam ter as alterações motoras predominantes, principalmente a fase lenta de digestão alterada. Isso muitas vezes, quando se estuda, pelo menos de uma forma mais acadêmica, mais adequada, com estudos tipo eletrogastrografia, etc., esses pacientes são os pacientes de esvaziamento lento. Para esses pacientes que têm as ondas curtas de esvaziamento, algumas vezes os procinéticos são advogados como drogas de eleição. Então, de uma forma geral, nós temos que ver o sintoma que predomina nesse paciente. Dor, pirose, que são os mais comuns, a resposta melhor realmente é aos inibidores de bomba de prótons, embora se tenha a possibilidade de utilização dos bloqueadores H2. Os pacientes que têm a queixa predominantemente relativa ao desconforto, à plenitude epigástrica, que é uma das queixas desses pacientes, esses pacientes, quando se tem a caracterização mais definitiva de que isso é decorrente de uma alteração do esvaziamento gástrico, esses pacientes se beneficiam dos procinéticos. Franciscone, no mesmo caminho, quer dizer, além de uma boa consulta tranquilizadora, passando ao paciente
a ideia clara de que ele não tem uma doença neoplásica, que ele tem que conviver com aquilo e a convivência, por mais difícil que seja, é necessário que ele entenda e aceite. O que de medicamento, complementando ou concordando com o que foi dito pelo Eduardo, você faria num paciente com dor epigástrica como dispepsia e num paciente que predominasse os dois casos, o distúrbio de esvaziamento, acomodação ou plenitude? Eu acho, Galvão, que o meu viés, depois desses anos todos atendendo esses pacientes, que aqueles primeiros 3, 4 minutos, onde o paciente entende o que ele tem e faz a ponte com os eventos psicossociais dele, esse é o momento mais importante da consulta, que eu recomendo que todos os colegas que atendam os pacientes invistam 3, 4 minutos para fazer a correlação dos momentos em que houve piora com os eventos psicossociais que estavam acontecendo junto. Agora, evidentemente, nós temos uma pirâmide nesses pacientes. Nós temos os pacientes de atendimento primário que têm desconforto leve, tem uma dorzinha, tem um pouco de sensação de digestão demorada. Esses pacientes com medicamentos, como foram descritos pelo André, eles funcionam muito bem. Tranquiliza e faz o tratamento sintomático, focado no sintoma predominante, vai muito bem. Agora, no topo da pirâmide, quando nós temos os pacientes que têm um comprometimento grave da qualidade de vida, aí a abordagem já tem que ser, do ponto de vista psicossocial, muito mais importante, do ponto de vista farmacológico, nós já temos que considerar alternativas. Uma alternativa boa para quem tem essa saciedade precoce é a buspirona. A buspirona é um antagonista da serotonina dos receptores tipo 1, tem ensaios clínicos que mostram que a buspirona é uma boa alternativa quando tem esse predomínio de saciedade precoce e ansiedade. Quando nós médicos fazemos o diagnóstico do paciente é ansioso, a buspirona não dá sono, é um bom remédio para ajudar o paciente no seu cotidiano. Quando predomina a dor e os bloqueadores de bomba não estão funcionando, nós temos que pensar em mecanismo central. Quando predomina a dor, a obrigação do clínico é pensar que o sistema nervoso central está desregulado e a percepção da dor é mais intensa. Escolhe um antidepressivo, meia dose, não precisa a dose inteira. Conversa com o paciente porque ele vai receber um remédio de tarja preta. Então tem que explicar que ele não é deprimido, mas o mecanismo de dor passa pelo antidepressivo. E a minha experiência é muito boa, Galvão. A minha experiência é muito boa. Quando o paciente aceita o diagnóstico, ele comprou o meu diagnóstico e usa, e nós começamos com uma dose baixa para os eventos adversos dos medicamentos não assustarem o paciente, eles vão bem ao longo do tempo. Em resumo, nós estamos terminando aqui a nossa controvérsia em termos terapêuticos. Nós teríamos que, primeiro, identificar se predomina a dor ou se predomina o distúrbio de esvaziamento gástrico. Predominando a dor, os medicamentos seriam bloqueadores da secreção ácida. Se predomina o esvaziamento gástrico, a dificuldade de esvaziamento gástrico, seriam os procinéticos. Em caso de falência terapêutica da dor, nós poderíamos usar os antidepressivos de uma maneira geral em meia dose, né? Já salientado. Eu acho que uma observação importante, Galvão, desculpe, é com relação ao procinético. Eu acho que de preferência usar domperidona e não usar a metoclopramida pelos eventos neurológicos associados à metoclopramida. Perfeito. E a domperidona tem ação periférica. Periférica, e é mais seguro a médio e longo prazo. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E, especialmente, como comentado, o buspirona foi um medicamento lançado no Brasil até para que fosse um ansiolítico da gastroenterologia, pelos efeitos gastrointestinais que ele detém. Então, eu gostaria de agradecer a presença de você que está aí nos assistindo. Muito obrigado. Esperamos ter levado até você um debate com muitas informações médicas e bastante esclarecedor acerca desse tema tão abrangente que é a dispepsia funcional. Interaja conosco, deixe o seu comentário, a sua sugestão no nosso site. Basta clicar em comentar. O programa Controvérsias é uma iniciativa da FBG e nesta edição sobre dispepsia funcional teve o apoio do laboratório Mantecorp Farmasa. Até o próximo Controvérsias!